Mais uma vez, muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu queria inicialmente cumprimentar a senhora Maria Flávia de Souza Lima Bedran, diretora administrativa do Colégio Colibri, a senhora Maria Letícia de Souza Lima Dornas, que é diretora pedagógica do Colégio Colibri, a minha querida amiga, ex-colega de Câmara Municipal de Belo Horizonte, foi a minha presidente na Câmara Municipal de Belo Horizonte, foi minha colega nessa Assembleia Legislativa, ex-deputada e ex-vereadora Luzia Ferreira. Queria cumprimentar todos os funcionários do Colégio Colibri, todos os pais aqui presentes, a família dos homenageados, os alunos, as alunas do Colégio Colibri. E, de uma maneira muito especial, tem um aluno muito especial que não posso deixar de cumprimentar, que é o João Gabriel, meu filho, que está aqui presente, que é aluno do Colégio Colibri. Queria cumprimentar a todos os outros alunos, todos os colegas. Bom, eu pensei muito a respeito do que dizer numa homenagem a uma escola tão importante de Belo Horizonte. Pensei muito em falar sobre a educação, sobre a importância da educação para mudar a nossa sociedade, sobre a necessidade dos investimentos em educação para que possamos transformar de maneira definitiva a nossa sociedade. Me lembrei muito da citação de Nelson Mandela, que já dizia que a educação é a arma mais importante para transformar uma sociedade. Pensei muito em falar sobre a importância do ofício do educador, da dureza que é para uma mãe, muitas vezes, deixar em casa o seu filho e ir para uma escola, cuidar dos filhos da gente, sobre tudo que o nosso país ainda precisa aprender sobre educação, de tudo que o nosso país ainda precisa evoluir para a educação. Mas eu queria falar um pouquinho mais com o coração hoje, queria falar como pai, queria falar como uma pessoa que tem uma enorme gratidão ao Colégio Colibri e sobre a maneira com que o Colégio Colibri escolheu nos ajudar na educação dos nossos filhos. Hoje nós vivemos um momento na nossa sociedade e os nossos educadores que estão aqui presentes são testemunhas vivas disso, de uma sociedade em que os pais entregam a educação dos seus filhos à escola e à televisão. Os filhos não são educados mais pelos seus pais, pelas suas mães, pelos seus avós, como acontecia no passado e como aconteceu com todos nós, principalmente aqueles que já estão além dos 30, como é o meu caso, mais ainda com aqueles que já passaram dos 50, dos 60, que tinham na figura do pai e da mãe uma presença muito constante e muito forte na educação dos filhos. Hoje, pela mudança na nossa sociedade, pelas novas diretrizes e talvez até pelos novos valores cultivados pela nossa sociedade contemporânea, a escola tem ocupado cada vez mais o papel da educação dos filhos. E não aquela educação que é o papel fundamental da escola, a educação formal, do ensino, do aprendizado, do português, do inglês, da matemática, da história, das diversas ciências, mas a educação comportamental. A educação para o dia a dia, a educação para a sociedade, a educação para formar o cidadão, para formar o homem de bem, para formar a mulher de bem. Infelizmente, nossas famílias têm perdido muito dos seus valores básicos, dos seus princípios básicos, do princípio do pai se preocupar com o problema do filho, da mãe se preocupar com a condução na vida da sua filha. E, infelizmente, nós temos visto os efeitos disso na nossa sociedade. Uma sociedade cada vez mais desumanizada e uma sociedade cada vez mais embrutecida. E se há, dentre diversos valores e diversas virtudes que o Colégio Colibri tem, da categoria da sua educação formal, da sua capacidade de formar bons alunos intelectualmente para o mercado de trabalho, para o Enem, para o antigo vestibular e para todas as provas da vida, eu acho que o Colégio Colibri carrega na sua origem, no seu DNA, das suas fundadoras, das pessoas que sonharam há 50 anos essa escola, carrega um valor que é essencial. O valor da humanização das relações. O valor de tratar cada aluno de maneira individual. De fazer com que cada aluno seja tratado como um ser a ser desenvolvido, não para o vestibular, não para a prova da semana que vem, não para o concurso do próximo mês, mas para o concurso mais difícil que todos nós temos, que é o da vida.
de sermos pessoas de bem, de sermos homens dignos, de sermos mulheres dignas, de sermos bons filhos, bons pais, bons profissionais, bons para o mundo. E eu vivencio isso no dia a dia. Eu tenho esse sentimento de gratidão com o Colégio Colibri, pela maneira que tratou o meu filho, que trata o meu filho, que como todas as crianças que estão aqui presentes, é tratado com muito carinho no colégio. Mas é tratado com carinho humano, não com o carinho de uma escola que quer preparar, no caso o João Gabriel, ou todos os outros alunos que estão aqui presentes, para o vestibular daqui a 15 anos. Quer preparar para a vida, quer preparar para ser um jovem humano, que tenha respeito ao próximo, que tenha carinho com o próximo, que tenha a cidadania na sua essência. Esse talvez seja o grande termo que nos foi legado por Darcy Ribeiro, um dos maiores educadores desse país, e que está em falta na nossa educação familiar, social e educacional na maioria dos grandes centros de educação do Brasil. A formação do cidadão, da pessoa que tem a convicção, com profundidade, dos seus direitos e dos seus deveres, das suas obrigações como indivíduo inserido na sociedade, dos seus direitos e da sua relação com o próximo. Isso é cidadania. A sua capacidade de se relacionar com o próximo, a sua capacidade de se relacionar e de se inserir no mundo. E isso o Colégio Colibri faz de maneira excepcional e à excelência. Então, a minha mensagem é de gratidão, como um dos milhares de pais que, ao longo desses 50 anos, teve a sua vida como pai, como homem de família, transformada pelo processo educacional do Colégio Colibri, que muito mais do que formar o cidadão para um cargo executivo, forma o cidadão para executar durante toda a sua vida a relação humana, a relação com as pessoas e, é claro, sem esquecer da formação educacional tradicional, formal, que também nos é muito importante. Quero deixar uma palavra de agradecimento, de carinho, a cada professor que está nos quadros do Colégio Colibri, de todos os professores que, ao longo desses anos, passaram pelo Colégio Colibri, a todos os pedagogos, a todos os psicólogos, a todos os funcionários da faxina, da limpeza, da portaria, da recepção do aluno, de todos que fazem parte desse processo inclusivo de educação, onde os nossos filhos são entregues a vocês durante uma parte importante do dia e cada vez que eles retornam para casa, eles retornam como pessoas melhores, como seres melhores, e não apenas como alunos melhores. A alegria que eu tenho todos os dias, ao abrir o caderno do meu filho e ver as colocações da escola, não apenas se ele aprendeu a fazer a conta de 1 mais 1, se ele aprendeu a conjugar um verbo, mas se ele aprendeu a respeitar o próximo, se ele aprendeu a lidar com os problemas e as dificuldades encontradas no dia a dia, se ele aprendeu a respeitar o colega, a respeitar o espaço, o limite do próximo. Isso me dá muito orgulho e muita alegria de ter escolhido essa entidade de ensino para colocar o meu filho. E eu tenho certeza que foi motivo de alegria e de muito orgulho para tantos pais e tantas mães ao longo dos últimos 50 anos. E o que eu posso desejar é que daqui a 50 anos estejamos aqui, se não nós em presença física, mas como espírito, como sociedade, como Estado de Minas Gerais, celebrando o centenário do Colégio Colibri, e que ao longo desses 50 anos, muitas vidas continuem sendo transformadas, muitas oportunidades continuem sendo dadas, muitos cidadãos e cidadãs de bem continuem sendo formados, e que o Colégio Colibri continue dando a sua espetacular contribuição para que Belo Horizonte tenha uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade em que as pessoas não se preocupem apenas com a frieza dos números, mas se preocupem essencialmente com o calor das relações humanas, que são tão necessárias para a nossa vida e que estão cada vez mais tão desvalorizadas na nossa sociedade. Eu, como católico que sou e como cristão que sou,
me recordo muito, ao falar de educação, de uma frase do padre Antônio Vieira, que dizia que a educação é a mais valiosa moeda que existe, porque é uma moeda que, aonde quer que nós estejamos, ela vai ter valor. Vale mais do que a moeda de ouro, vale mais do que a nota de R$100, vale mais do que o dólar. Porque se você chegar num país diferente e não tiver uma casa de câmbio, você não converte a sua moeda de ouro, você não troca o seu dólar, o seu real vai valer muito pouco. Mas a educação que você recebe, a educação que nos é legada por todos aqueles que têm a oportunidade de passar na nossa vida, isso é uma moeda que vale em qualquer lugar do mundo, que vale em qualquer tempo, que vale em qualquer canto, e que quanto mais nós acumulamos, mais nós teremos de valor real na nossa vida. Eu sou filho de uma educadora da rede pública, minha mãe foi professora da rede pública municipal na cidade de Caeté, sou sobrinho de 9 professoras da rede pública e privada ao longo dos anos, e genro de uma professora da rede estadual. Cresci e passei a minha vida cercado por educadoras, por pessoas que dedicaram a sua vida à educação. E no encerramento da minha fala, eu queria deixar uma mensagem aos nossos educadores, aos nossos professores, que num país onde técnico de futebol, e eu que venho do futebol, pela minha origem como jornalista esportivo, técnico de futebol é chamado de professor, infelizmente, os nossos verdadeiros mestres, os nossos verdadeiros professores, ainda não têm na nossa sociedade o valor e o reconhecimento devido. Mas é dever de cada um de nós, em cada canto, em cada momento, em cada oportunidade que nós tivermos, nós temos o dever e a obrigação de reconhecermos a importância do professor para a nossa sociedade. Nenhuma profissão é mais importante do que a de professor. Em alguns países do mundo, os professores são reverenciados como autoridades. E aqui nós estamos num espaço onde a fleuma, onde a obrigação litúrgica, muitas vezes nos obriga a chamar pessoas que não mereciam ser chamadas sequer pelo nome de excelência. Quando excelências verdadeiras são aquelas mulheres e são aqueles homens que dedicam a sua vida à educação e à formação de nossa sociedade. O médico, ele é muito importante. O advogado é muito importante. O jornalista é muito importante. O lixeiro, o pedreiro, o dentista, todos somos importantes numa sociedade. Mas não podemos nos esquecer que apenas uma categoria profissional forma todos esses profissionais, que são os nossos professores. Então, a vocês, professores, educadores, o meu profundo respeito, a minha gratidão e o meu reconhecimento por tudo que vocês fazem pela nossa sociedade. E, encerrando, queria lembrar Aristóteles, porque o ofício é muito duro, é muito difícil. Muitas vezes não tem o reconhecimento pessoal, profissional e financeiro merecido. Mas Aristóteles já nos dizia, há mais de 2 milênios, que se a educação tem raiz amarga, ela certamente tem um fruto muito doce. Muito obrigado a todos vocês e parabéns.